Tem uma frase de Jesus que virou quase clichê de tão repetida. Tá em quadro de parede, tá em cartão de aniversário, tá tatuada nas costas de gente que nem pisa em igreja. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Soa como a coisa mais doce que uma pessoa pode dizer para outra. Um colo, um travesseiro, um abraço no fim de um dia que não acabava nunca. Só que tem um detalhe que quase ninguém repara. Logo depois de prometer descanso, Jesus faz uma coisa muito estranha. Ele oferece um jugo, uma canga, aquela peça de madeira pesada que se prende no pescoço do boi para ele puxar o arado o dia inteiro, sol a sol. Para e pensa nisso por um segundo. A pessoa chega arrasada, sem forças, implorando por alívio. E o que Jesus estende não é uma cama, é uma canga de boi. Quem é que descansa pondo um jugo no pescoço? Essa é a pergunta que sustenta esse vídeo inteiro. Porque o convite mais famoso de Jesus tem uma engenharia escondida embaixo. E quando você entende as palavras que ele usou de verdade, no grego em que Mateus escreveu, o versículo deixa de ser um travesseiro fofo e vira outra coisa. Vira um mapa. Um mapa de como sair de um tipo de cansaço que noite de sono nenhuma resolve. Vamos para a cena. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. As palavras completas, sem cortar nada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 3 versículos. Parece simples, não é? E a primeira coisa que muda tudo é onde essa frase aparece. Porque a gente costuma ouvir esse convite solto, flutuando no ar, como se Jesus tivesse acordado num dia bom e resolvido ser gentil com a humanidade. Não foi assim que aconteceu. Para entender, voltam os versículos no mesmo capítulo. Do versículo 20 ao 24, Jesus não está sendo gentil com ninguém. Ele está pronunciando condenação. Olha o tom. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Cidades inteiras onde ele tinha feito milagre atrás de milagre e ninguém mudou de vida. Ele chega a dizer que até Sodoma teria se arrependido se tivesse visto o que Cafarnaum viu e ignorou. Isso é pesado. É um dos momentos mais duros de Jesus em todo o Evangelho de Mateus. E aí, sem pausa, sem respiro, sem mudar de assunto, vem o convite aos cansados. Repara na sequência, porque ela não é casual. Primeiro, a porta se fecha para as cidades grandes, para as pessoas que se achavam espertas demais para precisar de ajuda. Depois, a mão se estende para os que não aguentam mais carregar nada. Os de cima são rejeitados. Os de baixo são chamados. Não é coincidência de quem escreveu. É proposital. E tem uma ponte ligando as duas coisas. Versículos 25 a 27. No meio do caminho, Jesus levanta a voz numa espécie de oração em voz alta e diz uma coisa curiosa, que o Pai escondeu estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou aos pequeninos. Pequeninos. A palavra é quase de criança pequena. Gente sem título, sem diploma, sem currículo espiritual nenhum. Esse trecho é tão diferente do resto de Mateus que tem estudioso que diz o seguinte: parece um pedaço do Evangelho de João que caiu dentro de Mateus por engano. O jeito de Jesus falar de si mesmo ali, dessa intimidade absoluta com o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Isso tem o sabor de João, não de Mateus. Mas está ali, em Mateus mesmo. E é desse lugar, dessa intimidade, que sai o convite. Quem chama os cansados não é um professor de moral distribuindo conselho, é alguém que afirma conhecer o Pai por dentro. Agora vamos para as palavras, porque é aqui que o versículo abre de verdade. Quando a sua Bíblia em português diz cansados, a palavra grega por trás é kopiao. E kopiao não é o cansaço gostoso de quem trabalhou e vai dormir satisfeito.
Não é o cansaço de quem correu, de quem malhou, de quem jogou bola no domingo. É labuta, é trabalhar até não sobrar nada. É o esgotamento de quem se rasgou inteiro e mesmo assim sente que não foi suficiente. Mas qual é o detalhe que faz essa palavra doer de verdade? Está na gramática. O verbo aparece na voz ativa. Em português a gente sente assim: o cansaço é seu. Você produziu ele com as próprias mãos. Ninguém te obrigou a nada. Você labutou até esse estado sozinho, dia após dia, tentando, tentando e nunca chegando. É o cansaço de quem acha que precisa merecer alguma coisa e nunca merece o bastante. Mas aí vem a segunda palavra, e ela funciona pelo avesso: oprimidos. No grego, pefortismenoi. Vem do verbo fortizo, que significa carregar um fardo, empilhar peso em cima de alguém. E aqui a gramática vira do contrário. Não está mais na voz ativa, está na voz passiva. E não é um passado qualquer, é um particípio perfeito passivo, que em grego descreve uma coisa que foi feita lá atrás e continua fazendo efeito agora, neste exato momento. Traduzindo para a vida real, alguém pôs esse peso em cima de você. E ele ainda está lá, nas suas costas, hoje. Agora sente a diferença entre as duas palavras lado a lado. A primeira, copial, é o peso que você se impôs. A segunda, pefortismenoi, é o peso que despejaram em você. Um nasce de dentro, o outro vem de fora. Um é a exaustão de tanto se cobrar, o outro é a exaustão de tanto te cobrarem. E Jesus chama os dois grupos na mesma frase: o que se esgotou sozinho e o que foi esgotado pelos outros. Ninguém fica de fora desse convite. E aí nasce a pergunta certa: se foi alguém que colocou esse fardo nas costas das pessoas, quem foi? Tem três respostas que cabem, e tudo indica que Jesus está falando das três ao mesmo tempo. A primeira é a religião da época. E isso não é chute, é o próprio Mateus que entrega de bandeja. Lá no capítulo 23, versículo 4, Jesus descreve os líderes religiosos com uma imagem cirúrgica. Ele diz que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo querem movê-los. Olha a palavra reaparecendo: fardos. O mesmo campo de sentido do pefortismenoi do capítulo 11. A religião, que deveria aproximar a pessoa de Deus, tinha virado uma máquina de empilhar regra em cima de regra. Os mestres daquele tempo ensinavam que era preciso construir uma cerca em volta da lei, mais normas para proteger as normas. E o resultado eram centenas de prescrições miúdas sobre cada detalhe do dia. O sujeito acordava devendo e ia dormir devendo. Era impossível dar conta, e a impossibilidade era exatamente o peso. A segunda resposta é o peso do mundo, puro e simples. Roma. Imposto. Soldado na esquina. A vida dura de um camponês da Galileia que trabalhava de sol a sol e via boa parte do que produzia indo embora para as mãos do império. Esse fardo era literal, físico, do tamanho da fome no fim do mês. Não tinha nada de espiritual nele. Era opressão de verdade, do tipo que dobra a coluna. E a terceira resposta é a mais funda de todas. É só a condição humana, o peso de existir. De carregar culpa, medo, arrependimento, a sensação surda de que você nunca é o bastante para ninguém, nem para você mesmo. Esse fardo não precisa de fariseu nem de imperador romano para existir. Ele já vem instalado de fábrica em todo ser humano que respira. E talvez seja por isso que esse versículo atravessa 2000 anos e ainda acerta em cheio gente que nunca ouviu falar de Cafarnaum, porque o cansaço que ele descreve não é antigo, é de agora, é de hoje de manhã. E para essas feridas todas, a copial que vem de dentro e o fortizo que vem de fora, Jesus oferece uma palavra que repara. Ele não inventou na hora. Achareis descanso para as vossas almas. Essa frase já existia muito antes dele. Está lá no profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Deus manda o povo parar nas encruzilhadas,
perguntar pelas veredas antigas, procurar o bom caminho e promete: achareis descanso para a vossa alma. Jesus pega essa promessa velha de séculos e coloca na própria boca, como quem assume uma dívida antiga de Deus. É como se ele dissesse: aquele descanso que foi prometido lá atrás pelos profetas para a alma do povo cansado, agora é comigo que você encontra. Só que a forma de chegar nesse descanso é o ponto mais estranho da história inteira. Porque Jesus não diz: larga tudo e deita. Ele não manda você jogar o fardo no chão, virar as costas e sumir para o meio do mato. Ele diz uma coisa que, na lógica de qualquer pessoa exausta, não faz o menor sentido. Ele não tira o seu peso e te deixa de mãos vazias. Ele troca o seu peso por outro. Ele estende a canga e diz: tomai sobre vós o meu jugo. E é justamente nessa palavra, jugo, que mora o segredo de tudo o que ele prometeu. Jugo, em grego, zigos, em hebraico, ol. E para um camponês da Galileia, essa palavra não tinha nada de poético. Era madeira, era trabalho duro. O jugo é a peça que se encaixa no pescoço de 2 bois para eles puxarem juntos o arado. Pesa, marca a pele. E quem ouvia Jesus naquele dia sabia o cheiro exato daquilo, porque metade deles tinha um pendurado no estábulo de casa. Mas tem um detalhe na biografia de quem está falando que muda a cena inteira. Jesus era carpinteiro. A palavra que os evangelhos usam para a profissão da família dele, tecton, é a mesma que se usava para quem trabalhava a madeira. E sabe qual era um dos itens mais comuns que um carpinteiro de aldeia fabricava com as próprias mãos? Jugo. O homem que está oferecendo a canga passou anos da vida fazendo canga. Ele conhece aquela madeira por dentro, do nó à lasca. E aqui entra uma coisa que todo criador de boi sabia e a gente esqueceu. Um bom jugo não é igual para todo animal. Ele é medido, ajustado no capricho. O carpinteiro olhava o boi, via a curva do pescoço, a altura do ombro e talhava a peça para encaixar naquele animal específico. Um jugo mal feito fere, esfola, deixa o boi em carne viva no fim da tarde. Um jugo bem talhado distribui o peso, e o mesmo animal puxa o dobro sem se machucar. Mesma carga. Madeira diferente. Guarda essa imagem, porque é ela que vai explicar o final de tudo. Agora, por que oferecer um jugo justamente a quem chegou sem forças? A resposta está numa coisa que todo judeu daquele tempo entendia no automático e que a gente precisa aprender de fora. Para os mestres de Israel, jugo era uma palavra técnica. Eles falavam do jugo da Torá e do jugo do reino dos céus. Aceitar o jugo significava assumir o compromisso de viver debaixo dos mandamentos de Deus. Todo dia, ao recitar suas orações, o judeu fiel dizia que estava tomando sobre si o jugo do reino. Não era castigo, era pertencimento. Era a pessoa dizendo: eu sirvo a esse Deus aqui e não a outro. E tem uma camada ainda mais fina embaixo dessa. Cada mestre, cada rabino tinha aquilo que se podia chamar do jugo dele. Era o jeito particular daquele homem de interpretar a lei, de ensinar como se vivia diante de Deus no detalhe miúdo do dia. Quando você virava discípulo de um rabino, você pegava o jugo daquele mestre. Adotava a leitura dele, o caminho dele, a escola dele inteira. Então olha o que Jesus está fazendo de verdade. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele não está dizendo: aguenta mais peso aí. Ele está dizendo: vira meu discípulo, adota a minha maneira de enxergar Deus, larga a escola que está te esmagando e entra na minha. O convite nunca foi para trocar descanso por trabalho, era para trocar de mestre, e isso reorganiza os 3 versículos do avesso. O problema jamais foi a existência do jugo. Todo mundo carrega um. Você serve a alguma coisa o tempo todo, queira ou não queira. A pergunta que Jesus coloca na mesa não é jugo ou cama, é jugo de quem? O jugo dos líderes religiosos, aquele que a gente já viu no capítulo 23. O que eles atavam nos ombros dos outros e nem com o dedo encostavam, esse esfolava a pele.
O de Jesus, ele garante, é de outra madeira. E aí vem a instrução que prova que é disso mesmo que ele está falando. Aprendei de mim. A palavra grega é mantano, e ela é a raiz de uma outra que você conhece bem, matetés, discípulo, aprendiz. Porque aprender no vocabulário daquele mundo não era sentar numa sala e decorar teoria. Era acompanhar o mestre, andar atrás dele, ver como ele fazia e ir fazendo junto. Um aprendiz de carpinteiro não aprendia lendo tratados sobre madeira. Aprendia ao lado do carpinteiro, com a mão na mesma tábua que a dele. E é por isso que a imagem do jugo casa tão bem com o aprendei de mim. Porque o jugo, na maior parte das vezes, era duplo. 2 bois lado a lado na mesma canga, e quando um boi novo precisava aprender a puxar, ele era atrelado junto de um boi velho, calejado, que já conhecia o caminho de cor. O peso ia para o mais forte. O novato só andava do lado e ia pegando o passo. A Bíblia não para explicar essa engrenagem, é verdade, e por isso não dá para cravar que Jesus tinha a canga dupla na cabeça. Mas a frase combina demais com a cena. Aprende de mim. Anda do meu lado. Eu puxo e você vai aprendendo a puxar. Agora, a parte mais inesperada da coisa toda. Jesus dá um motivo para você aceitar o jugo dele. E não é o motivo que qualquer um esperaria ouvir. Ele não diz, tomai meu jugo porque eu sou poderoso. Não diz porque eu sou o Filho de Deus, embora tivesse praticamente afirmado isso uns versículos antes. O motivo que ele oferece é sobre o tipo de pessoa que ele é. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso. A palavra grega é praus. E aqui é preciso cuidado, porque manso em português soa como fraco, mole, capacho. Praus não é nada disso. Praus era a palavra que se usava para um cavalo selvagem que tinha sido domado. O animal não perdeu a força. A força continua inteira ali dentro. Só que agora ela responde ao freio. Ela anda na direção certa. É potência sob controle. É poder que escolhe não esmagar. É a mesmíssima palavra que Jesus usa no Sermão do Monte. Em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não os fracos. Os que têm força e seguram a força. E tem um detalhe nessa palavra que quase ninguém liga. Sabe quem é a única outra figura que a Bíblia descreve desse jeito, de forma tão direta e tão graúda? Moisés. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, está escrito que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Moisés, justamente o homem que trouxe a lei, o jugo antigo. Manso. E agora Jesus, no instante em que oferece um jugo novo, escolhe para si exatamente a mesma palavra. Quem entregou a primeira canga ao povo era manso. Quem entrega a nova também é. A diferença toda vai estar na madeira. E a outra palavra, humilde. No grego, tapeinós. No mundo grego e romano, isso quase era um xingamento. Tapeinós era o que se dizia de escravo, de gente de baixo, de quem não valia nada na escala social. Ninguém queria ser chamado de tapeinós. Era vexame. E Jesus pega justo essa palavra desprezada e fala dela como quem exibe uma medalha. Sou humilde de coração. De coração, repara, não de fachada, não é pose para a plateia, é o centro da pessoa. Junta as duas agora. O mestre a quem você vai se atrelar não é um tirano. Não é mais um daqueles que empilham regra e cobram o impossível para te ver tropeçar. É manso, então não vai te esmagar com a força que tem de sobra. É humilde, então não vai te olhar de cima. E por que isso pesa tanto para quem chegou exausto? Porque boa parte do cansaço de servir vem do dono que você serve. Um mestre duro transforma qualquer tarefa em tortura. Um mestre manso transforma a mesma tarefa em algo que dá para carregar. O peso muda conforme quem caminha do seu lado. E então vem a frase que fecha o bloco inteiro, o versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parece só um arremate bonito dessas frases que a gente lê rápido e passa adiante. Não é. Cada palavra ali está escolhida no bisturi.
e duas em especial viram o sentido de cabeça para baixo. Começa por suave. A palavra grega é krestos, e krestos não quer dizer fácil, no sentido de pouco esforço, de nada para fazer. Quer dizer bom, gentil, útil, bem ajustado. É a palavra que você usaria para descrever aquele jugo bem talhado de que a gente falou lá no início, o que encaixa direitinho no pescoço e não machuca. O jugo de Jesus não é suave porque não exige nada de você. É suave porque foi feito sob medida para você. Lembra do carpinteiro que olha o boi e talha a peça para aquele animal exato? É isso na veia. A canga serve, ela não esfola. E tem uma curiosidade que quem lia em grego percebia na hora. Krestos, a palavra para suave, soa quase idêntica a Christos, que é Cristo. Quase a mesma sonoridade. Não dá para saber se foi de propósito e não vou forçar nenhuma teoria em cima disso. Mas o ouvido pegava o eco, o jugo Krestos, o jugo do Christos. Uma coisa só. E a segunda palavra é fardo. Em grego, fortion. E aqui mora um golpe de mestre que só salta para quem leu o capítulo todo no original. Lembra da palavra que descrevia os oprimidos lá no versículo 28, perfortes menoi, os sobrecarregados? Mesma raiz, forte. E lembra dos líderes religiosos do capítulo 23 que atavam fardos pesados nas costas dos outros? Forte abaréa, no grego. Mesma raiz, outra vez. Forte. Jesus está usando exatamente a mesma palavra do peso que arrebenta a pessoa. E ele diz, o meu fortion é elafros, leve, sente o tamanho do que ele fez aí. Ele não disse que o fardo deixou de existir. Ele não prometeu uma vida sem peso nenhum, flutuando no ar feito pluma. Ele pegou a mesmíssima palavra do peso que destrói e disse, comigo esse peso pesa diferente, o fardo continua sendo fardo, mas é leve, não porque encolheu de tamanho, e sim porque a madeira que prende ele em você foi talhada por alguém que sabe o ofício, e porque você parou de puxar sozinho. E é aqui que aquela primeira palavra, descanso, finalmente abre todo o sentido que estava guardado nela. Quando Jesus diz, eu vos aliviarei, e depois promete o descanso, o verbo grego é anapau. E anapau carrega um sabor específico que o nosso descanso não entrega sozinho. Não é o descanso de quem se aposenta e nunca mais levanta da rede. É o descanso que se dá a um animal de carga ou a um soldado no meio da marcha, para ele recuperar a força e seguir em frente. É a pausa que devolve o fôlego. É o respiro que te põe de pé de novo. Olha como isso fecha redondo com o jugo. Não faria o menor sentido Jesus oferecer descanso e canga na mesma respiração se descanso quisesse dizer parar para sempre. O boi que descansa, descansa para voltar a puxar. Só que ele volta a puxar com a canga certa, do lado do boi forte, na direção que não o despedaça. O descanso de Jesus não é o fim do caminho. É a força para continuar nele sem se esfolar até o osso. Por isso, ele não mandou ninguém largar o arado e ir dormir no meio do mato. Porque o problema nunca foi o trabalho em si. Foi o jugo errado no pescoço. E quando você junta cada peça, o capítulo 11 de Mateus vira uma costura só, amarrada de ponta a ponta. Lembra como ele abriu? Com os ais. Ai de Corazim, ai de Betsaida, ai de Cafarnaum, cidades que viram milagre e não se mexeram 1 centímetro. Gente que se achava sábia, entendida, que não precisava de ninguém para carregar nada porque na cabeça delas davam conta sozinhas. E lembra a quem Jesus disse que o Pai tinha revelado as coisas? Aos pequeninos, aos que sabiam, no fundo, que não davam conta de nada. Olha o desenho que se forma. Os que se julgavam fortes demais para precisar de um jugo, seguiram debaixo do jugo que os esmagava, sem nem perceber que estavam atrelados a ele. E os que admitiram o cansaço, os que chegaram arrasados o bastante para dizer, eu não aguento mais, esses receberam a canga bem talhada, a leve, a que cabe no corpo.
O convite aos cansados não é um trechinho fofo solto no meio do evangelho. É a resposta direta à condenação que veio logo antes. Os de cima se fecharam por dentro. Os de baixo foram chamados pelo nome. E tem uma última coisa nessas palavras que é facílimo passar batido, justo porque está na primeira sílaba do convite. Vinde a mim, a mim. Repara para onde Jesus aponta o dedo. Um mestre daquele tempo apontava para a Torá. Estuda a lei, ele dizia, e tu acharás o caminho. Jesus não diz isso. Ele não te manda a um livro, a uma regra, a um sistema de normas. Ele diz, vem para perto de mim. O destino do cansado na boca dele não é um lugar nem uma doutrina. É ele mesmo. E isso, para quem ouvia, era de parar o coração no peito. Porque quem é que se coloca no lugar do descanso que Deus prometeu? Só faz isso quem se acha capaz de entregar aquilo que só Deus tinha jurado lá em Jeremias. O convite e a ousadia de quem convida são a mesma frase. Por isso, aquela frase de cartão de aniversário é muito mais séria do que o cartão deixa transparecer. Quando Jesus diz, vinde a mim, ele não está oferecendo um cochilo da tarde. Ele não promete em nenhum canto desses 3 versículos uma vida sem peso. Procura que você não acha. O que ele promete é uma troca. Troca o jugo que você se impôs sozinho, a tal copial que nasce de dentro, e o jugo que despejaram em você de fora, o fortizo por um terceiro. O dele, bem ajustado ao seu pescoço, puxado a 2, conduzido por alguém manso o suficiente para não te quebrar no caminho. O cansaço que Mateus descreve não tem cura na cama. Nota que em momento nenhum a solução foi dormir. A solução foi mudar a quem você está atrelado. E é isso que transforma um versículo de parede num mapa, do jeito que a gente prometeu lá no comecinho. Um mapa que não aponta para um lugar de braços cruzados, sem fazer nada. Aponta para uma pessoa. A direção do descanso nesses 3 versículos nunca foi um quê. Foi, do primeiro ao último, um quem. Se esse vídeo te mostrou alguma coisa que você ainda não tinha enxergado nessas palavras, manda para alguém que também ia gostar de ver. Deixa o seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. A gente se encontra no próximo.